Bem-vindos ao último Prosa de Minas de 2023. No próximo programa já estaremos em 2024. Que a paz, o amor, a sabedoria, compreensão, saúde, fraternidade, concórdia esteja sempre presente na vida de cada um de vocês, colaboradores, divulgadores e integrantes do Prosa de Minas, estudantes de cultura racional. Abre aspas. Sempre que o prepotente fizer prevalecer sua ignorância, sua brutalidade, não recue nem sinta desgosto. Mas o gosto da provocação ilumine-o com a luz e a força de seu raciocínio. Jamais conceda ao prepotente a trégua da sua indiferença, nem tenha medo. Ao levar minha mensagem, seja forte, não se preocupe com as reações. A única coisa que devemos ter medo no mundo é do próprio medo. Fecha aspas, Racional Superior. Ouvintes do Prosa de Minas, hoje vamos falar aqui sobre o alfabeto astrológico. Mas antes, uma mensagem para vocês refletirem. Prosperar. Bem-vindos ao novo tempo, ao novo dia, à nova hora, ao novo ano, ao novo que prospera a todos os instantes, segundos, minutos. Bem-vindos ao que dá vida, gera vidas. Bem-vindos ao bem-estar, ao bem-fazer, ao amor que nunca acaba, à vida proposta, à leveza, à beleza, à razão reverberada, consolidada, à clareza altruísta na doação de si mesmo. Prosperidade da colheita. Todo aquele que se doa é um doador nato. Todo aquele que emana é um dissipador de si mesmo. Todo aquele que transpõe rompe barreiras. Aquele que concilia, que afaga, aquele que propaga a harmonia é próspero de si mesmo. Assim, prosperando, assim propomos mudanças, conciliações, diálogos. Assim, prosperamos igualdade, liberdade, fraternidade, gratidão, presente ao que se planta, rega, floresce, futuro ao que se plantou, colheu, retribuindo o bem, replantando. Assim gera a força de criação, emancipação. Assim prospera a vida, seres em evolução, seres no hoje, que remetem o amanhã, prosperam o futuro. A beleza em meus olhos são os reflexos dos seus. A leveza dos meus atos é a segurança de como você conduz seus passos. Então, sou eu, o espelho de um novo dia, a praticidade da empatia, da sabedoria. Sou o próspero que vem vindo, as boas novas de um recomeçar, com bases sólidas, edificadas na razão suprema. Assim prospere um novo ano, um novo ciclo. Bem-vindos à nova era, à nova fase, a fase racional. Reconecte-se, reconsidere, reconstrua-se, reveja seus conceitos, recomece hoje e sempre. Amplie sua identidade, almeje consciência positiva, liberte-se, concretize sabedoria, união. Pacifique elos, estreite laços de amor e perseverança. Conduza com serenidade. Raciocine. Feliz 2024.
por Cláudia Moura. Ouvintes do Prosa de Minas, Roseli e eu vamos compartilhar com vocês uma leitura sobre o alfabeto astrológico. Astrologia, a imunização racional, nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar, e o mal também é encontrado quando o procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes que têm seus signos e seus planetas de grande influências. Por isso, brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas e, por melhor que estejam, passam de mal para pior. Como aí no mundo existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas sem terem sossego algum, pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam. Como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida quando os viventes as têm em seus signos e seus planetas. A influência do planeta e do signo, que são pertences da vida, é um fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romantismo, onde existiram em outros tempos castelos de ouro e de mármore. Castelos estes que, com o decorrer dos tempos, foram sendo demolidos e os povos adotaram novos sistemas. Mas não há ainda hoje quem não aprecie o passado da velha Arábia, com suas histórias, seus contos e romances do passado. Existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuraram o mapa da vida que todos trazem nas mãos. E com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando os seus movimentos e botando o nome de planeta e de signo. Este estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo o vivente desta forma tudo o que precisava. Os sábios provavam então a cada pessoa o porquê do seu nascimento, o que tinha que ser, o que se passava na vida e o que iria passar na vida de cada um. Com a passagem do tempo, essa ciência que imperava outrora para guiar todos foi ficando para um canto e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento de astrologia. Naquele tempo, o ensinamento era só este e com o tempo, os viventes criaram um novo alfabeto que uso até hoje e que acharam melhor. Deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o de astrologia, onde o vivente encontra a sua vida toda como é, como não é e como tem que ser. Esse é que é o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam por que nasciam, o que tinham que ser na vida e o que lhes aconteceria até o dia de sua morte. O progresso e o modo de se entenderem era completamente diferente. As novas gerações começaram a inventar alfabetos novos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo.
Os viventes mais felizes do mundo não são aqueles que são governados pelo seu signo ou pelo seu planeta, e sim os que são governados por uma outra parte diferente desse vácuo, que é a parte racional. A parte racional é que governa todos os planetas, sua força sempre por cima deles todos. E o estudo de astrologia, que era um estudo adiantadíssimo para se regular em outrora, não tinha valor algum em relação à força da parte racional. Valia apenas para o vivente saber o porquê nascia e os andamentos de sua vida. Era muito bom para libertar os povos, era mais adiantado que esse sistema, esse alfabeto inventado pelo homem da terra, e que aí ficaram bichos de uma vez. Inventar esse alfabeto para ver se podiam evitar ou cortar coisas que deviam se passar. Nesse tempo não havia Deus na terra, o Deus era o sol e a deusa era a lua. Acima de todos esses conhecimentos está a força da parte racional, que não cumpre caprichos de planetas nem de signos, porque está subjugada à parte superior, e os planetas cumprem assim o que essa parte superior quer. Naquele tempo, as orientações eram outras, começando por botar nomes nas coisas que viam nos astros, iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter, uma letra, Saturno, outra letra, Vênus, outra letra, e a cada palavra uma letra e a cada signo um número, completando esse alfabeto para se entenderem por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto de astrologia era muito melhor do que esse que inventaram e adotaram até hoje. Por quê? Com os conhecimentos astrológicos, todas as pessoas se conheciam umas às outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era, bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabia com quem estava falando, que idade tinha, o que estava passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Era um alfabeto muito melhor, como melhor era também o modo de viver, pois todos se conheciam. Esse alfabeto, com o tempo, veio caindo e os viventes quiseram ver se poderiam viver melhor ainda do que viviam. E começaram com os inventos, sabendo que iam para pior, pois a melhora procurada era como estão vendo aí no universo. Esse alfabeto astrológico é muito fácil para quem quer aprender, e eu não ensino aqui porque é um alfabeto antigo e o que impera atualmente no mundo é outro. Tudo isto é para verem como foi a evolução do mundo, quantas coisas já se passaram que nem vale a pena comentar. Entretanto, surge agora aí no mundo a imunização racional. Nasceu no Brasil a imunização racional para as novas gerações que, quando chegarem aí, nesse mundo, a adotarão por ser ela uma compreensão só e por serem todos por um e um por todos. E quem é este um? É o racional superior. Portanto, o que é um planeta? Planeta é um vivente dos astros, com sua vida e com sua força, estando nesta força a sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce e esse ou aquele planeta está com a sua influência sobre a Terra, o vivente recebe a influência dele. Se a influência é de Marte, o vivente sofre muito, pena muito. Se a influência é de Júpiter, o vivente sofre menos,
Se é de Aquário, menos ainda, e assim sucessivamente. O que é o signo? Signo é a pedra ou metal que o planeta adota e onde tem toda influência, que é o número, sendo a letra o planeta. E por isso, cada pedra com seu planeta, cada metal com seu planeta, e assim os vegetais, os animais e tudo que existe no mundo, pois até para se fazer uma plantação é preciso escolher o planeta que muitas vezes o vivente pensa que traz chuva, planta e o planeta que vem é seco e tudo morre. Muitas vezes a lua promete chuva e não chove, e outras não promete e faz chover. Os planetas imperam com grande furor no mundo, existindo os que indicam seca por muito ou pouco tempo. Por isto, quando outrora se guiavam pelos planetas, viviam muito melhor. Os homens eram mais caprichosos e as mulheres também. Procuravam com que os seus filhos nascessem sob as influências de planetas bons, havendo alguns que se descuidavam e tinham filhos ruins, que nasciam para incomodar os bons. Muitos chegavam a matar os filhos quando estes nasciam sob as influências de planetas ruins, por descuido nas suas relações. Outros tinham pena de matar e deixavam que eles sobrevivessem, embora sabendo que iriam dar muito trabalho e ter um sofrimento enorme no mundo. Está aí o conhecimento dos primitivos alfabetos que surgiram no mundo, onde existiram diversos, mas o melhor foi o de astrologia. Com o alfabeto de astrologia, o povo se compreendia e governava melhor. Com o alfabeto que impera até hoje, só se vê no mundo um progresso de martirizados, de sofredores. É um alfabeto todo complicado que deu a todos essa mania de melhorar e tudo cada vez piorando. Hoje olham para o alfabeto que está nas palmas das mãos, para todos esses traços, todos esses riscos e todos esses pontinhos e nada sabe decifrar. Tudo isso tem os seus dizeres e os viventes não sabem decifrá-los. Estão com o saber nas mãos, com a vida toda traçada nas palmas das mãos, que é o alfabeto astrológico, e sem saberem o que quer dizer. Não é que todos nasçam broncos, como costumam dizer, e sim por culpa dos povos de outrora, que são os mesmos de agora, e não continuaram com o alfabeto astrológico que bem adiantado estava em seu progresso. Tão bonito o vivente olhar para as palmas das mãos e saber por que nasceu. Saber tudo o que tem que se passar, o que tem que ser na vida, não adiantando fugir daquilo que está escrito em suas próprias mãos. Saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer, tão bem que todos poderiam viver. Mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam e, em vez de ensinar o antigo, ensinaram esse, desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegar ao auge, se não nasciam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que deviam seguir, o lugar que deviam morar, a fortuna, a riqueza e as passagens remediadas. Os ambiciosos e os gananciosos que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados os outros a quem o alfabeto dizia que tinham que ser músicos,
mas não queriam ser músicos. Queriam que a ciência fosse feita de acordo com as tais vontades de quererem ser aquilo que não nasceram para ser. Então, esses desgostosos é que foram tratando de organizar outra ciência, outro alfabeto, para que por meio deles pudessem dar expansão às suas vontades. Foram muitos os esforços desses ditos que não se conformavam com os destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então, não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiam pelo torto, para suas conveniências. Isto foi o que se deu outrora. Nem todos se conformavam com a descrição do alfabeto que traziam nas palmas das mãos. Por exemplo, o alfabeto dizia que não podia viajar, por isso ou por aquilo, teria que permanecer no mesmo lugar. Mas, como a vontade do vivente já era outra, ele não se conformava com a vida que tinha que levar. Outro, que não tinha muitas posses, tratava de se elevar para dar expansão à sua vontade e errava completamente. Eis porque as novas gerações desse tempo vieram modificando tudo, e os que de hoje conhecem lamentam. O alfabeto astrológico foi desvirtuado devido às vontades e aos caprichos inconfessáveis, à ganância, à inveja e ao ciúme. E é por isso que vivem no mundo todos iguais a bichos, aprendendo sempre e não sabendo coisa alguma, com o mapa nas palmas das mãos, mostrando a trajetória da vida, a alegria e a tristeza, enfim, tudo que o vivente precisa saber para viver direito. É a tal mania de ninguém se conformar em ser pequeno, todos querem serem grandes. Ninguém se conforma em ser pobre, todos querem serem ricos. Ninguém se conforma em estar baixo, todos querem estar de cima, por causa dos seus caprichos de sem saberem que estão com o mapa da vida nas palmas das mãos, indicando toda a trajetória que terão que passar. Portanto, não foi a natureza que fez todos serem ruins nesse mundo, pois ela deu um mapa da vida, com os números e a gramática perfeitos, para que se guiassem por eles e vivessem bem. Mas os povos de outrora, por seus caprichos inconfessáveis, não quiseram saber disso e criaram um outro alfabeto, de acordo com as suas conveniências. Está provado que, se todos sofrem, a culpa cabe aos viventes de outrora. Hoje, ainda muitos estudam o mapa astrológico e fazem até fortuna, anunciando a qualquer um o passado, o presente e o futuro, muito certos pela leitura do mapa que aprenderam a ler no verdadeiro alfabeto. Entretanto, este não é o alfabeto que impera no mundo. O que impera é esse com o que já se acostumaram e que nada vale. Razão porque, para ganhar a vida, muitos procuram o alfabeto astrológico, o mapa dos dizeres, nas palmas das mãos, onde o vivente, estudando apenas metade, já pode desvendar quase toda a vida de seus semelhantes. Isto é para vos provar que o mundo é bom, que todos nasceram e nascem com o bem, mas não querem saber do bem, e do direito querem saber do torto, como todos vivem no mundo, deixando o direito para viverem errado. Eis a razão da tortura ser tanta que o sofrimento da vida em certas horas se torna irresistível, ao ponto de alguns procurarem pôr termo à vida. O alfabeto de astrologia dado pela própria natureza é que deveria governar. E então o vivente saberia pela leitura das palmas das mãos qual seria sua passagem na vida, quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo, quem seria o seu substituto.
Mas muitos viventes de outrora não se conformavam em não serem, pelo mapa astrológico, os substitutos daqueles que governavam. E assim, na ânsia de governar, foram procurar recursos para dar expansão às suas vontades. Inventaram então esse alfabeto que ainda hoje adotam no mundo. E daí começaram todos os desentendimentos e o desequilíbrio de tudo no mundo. Uma vez na família de um remediado, nascia um filho com o título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando ou que ainda ia governar. Os ricos tinham os seus filhos que muitas vezes não nasciam com esses dotes dados pela natureza e não gostavam, não se conformavam, eram ricos, queria que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é para verem que desde o princípio do mundo nunca quiseram saber do direito e sim do torto. E por isso as novas gerações vieram a adotar o que era torto, feito pelos ambiciosos e gananciosos para poderem dar expansão às suas vontades. No Oriente, ainda usam muito o alfabeto astrológico. Na Índia, os hindus e os mesmos na Arábia ainda se faz o uso desse alfabeto. Imagine quantas fases se passaram até o tempo atual. Quando vamos passar para outra fase superior a todos, e que é a imunização racional, o conhecimento que agora estou dando eu, o racional superior, com todos os esclarecimentos, tintim por tintim, do porquê de tudo, com todas as bases sólidas, sobretudo nesse mundo e fora dele. Conhecem bem a lei da transformação, sabe que tudo isso se transforma, que a transformação levará tudo para o verdadeiro setor, para a verdadeira base onde todos e tudo chegarão, que são os lugares de onde saíram na planície racional. O mundo venha muito com as suas modificações e tudo que existe no mundo se transformando sempre para pior. Chegando inesperadamente agora uma transformação para melhor, que é a imunização racional. Ninguém conhece o que é a imunização racional, mas vão conhecer agora por meio desta escrituração universo em desencanto. Então, aí é que vão saber o que é imunização racional e chegar à conclusão de que é uma das maiores descobertas do mundo. Esses trechos foram extraídos das mensagens contidas no primeiro volume da obra, página 132 a 140. Salve! Olá, meus ouvintes, irmãos de origem do Prosa de Minas. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Sou a Roseli Duarte, estudante de cultura racional natural da natureza. Salve a luz da divina providência. Racional, raciocínio, raciocínio, racional superior. O relato de hoje do Prosa de Minas é sobre o alfabeto de astrologia. Mas como praxe, quero ter aquele dedinho de prosa com vocês, que por sinal eu gosto demais. Claro, acompanhado com aquele cafezinho mineiro, queijo puro, queijo com café, queijo com goiabada, que delícia! Queijo com tudo. No café da manhã mineiro, meus ouvintes, o que não pode faltar é o queijo. Deu para perceber, né? Ah,
E para os que não sabem, o queijo de Minas é reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro, sendo o queijo mais consumido no Brasil. Bom, gente, está muito bom prosear com vocês, mas o dever me chama. Vamos lá ouvir o relato? Da civilização extinta, o alfabeto astrológico. Da fase de animal racional à civilização atual, o alfabeto artificial. Da fase racional, o alfabeto de cultura racional. E os alfabetos das classes inferiores são a lei do mais forte. O mais forte come o mais fraco. E assim os tempestuosos momentos que atravessam o mundo, tudo isto já era esperado pelas profecias dos profetas de outrora. Eram coisas tão claras em astrologia que esses profetas, estudantes do alfabeto de astrologia, anunciavam os acontecimentos futuros do andamento do mundo. Porque no alfabeto de astrologia foi encontrada toda a trajetória do mundo. Então tudo isso não são novidades que já se encontram anunciadas há muito, as reviravoltas da humanidade. E este alfabeto, muitos por não entender, já fizeram complicações. E essas complicações são das previsões falhas dos que não entenderam bem o alfabeto de astrologia. E por não entender bem, complicaram, e o resultado das complicações foi o resultado de muitas profecias falhas dos maus estudiosos do alfabeto de astrologia. Os que entenderam bem o alfabeto de astrologia acertaram em todas suas previsões. E aí estão elas, todos dando certo. E esse que era o alfabeto verdadeiro, natural, da natureza do ser humano. Mas por ser limitado, como tudo tem limite, uns tantos satisfeitos e outros tantos insatisfeitos. Os insatisfeitos saíram fora do limite, abusando do livre-arbítrio e formando o alfabeto artificial para dar expansão aos seus gostos e às suas vontades. Queriam liberdade demais e a liberdade demais trouxe essas consequências desastrosas que atravessam o mundo. Tudo por abusar demais do livre-arbítrio, porque tudo tem limite. Passou do limite, entra no erro. Foi o que se deu com o alfabeto artificial. Também criaram limites. Se sair fora do limite é crime, errou, é punido. Mal sabiam os primitivos que, embora criassem um novo alfabeto artificial, mas que mais tarde seria formado o limite. O limite são as leis. Previram tudo, mas não previram a consequência do erro. Com o alfabeto astrológico, a pessoa sabia se era mulher ou homem com quem tinha que viver para dar certo. Se era o homem, qual era a mulher que tinha que viver para dar certo. Mas é tal mania dos gostos e das vontades. No alfabeto estava indicado viver com determinada mulher, ou a mulher com determinado homem, mas não era de simpatia, não era do gosto e não era da vontade. Veja bem. Mas ninguém vai viver de gosto e de vontade, vai viver de realidade positiva, vai viver de certo e não do errado. E daí os inconformados é que trataram de inventar artificialmente um novo alfabeto, para que dessem expansão aos seus gostos e às suas vontades. Que culminou nesse estrondoso labirinto, nesse estrondoso véu de lama. Então aí deram expansão aos seus gostos, às suas vontades. E ele gostava dessa, mas era essa mesmo? Ela gostava desse, era esse mesmo? Não quer saber se vai dar certo ou não, quer saber que gostou e deu expansão aos gostos e se realizou. Mas o resto, de sabores e sofrimentos. Já com o alfabeto de astrologia, todos sabiam ao certo o que tinha que ser. Então os cruzamentos todos certinhos nas palmas das mãos. Essa nasceu para você e você para ela. É a sua companheira natural da natureza. A indicação era aquela, a certa. Mas às vezes não gostavam e não tinham simpatia, não era o tipo. Então, foi daí que não se conformaram com o alfabeto astrológico e trataram de criar outro para dar expansão aos gostos, o artificial.
E hoje é como se vê o desacerto tremendo em tudo, os desarranjos, os desajustes. Não adiantou nada criar um alfabeto novo e artificial. E assim hoje todos procurando acertar, e sempre por acertar, e os desacertos a se multiplicar. Agora chega a última chance, a imunização racional, a ligação de toda a humanidade e o mundo ao mundo racional. Os que tratarem de se imunizar voltam ao seu lugar de origem. Os que não quiserem saber de se imunizar para voltar ao seu verdadeiro mundo, fiquem no mundo em que está e continuem nas classes inferiores, correndo toda a hierarquia inferior. Porque o bicho é assim mesmo, é muito teimoso, rebelde, e por ser teimoso e rebelde, abusado, por abusar do livre-arbítrio, é que por isso que aí estão penando, e é por isso que aí estão penando novamente. E assim veja como era o alfabeto da astrologia. Então os que respeitaram dentro do limite do alfabeto, todos voltaram ao mundo racional. E os que não respeitaram desceram para a classe inferior de animal racional. E se não respeitar a imunização racional? Os que respeitarem sobem para o mundo racional. E os que não respeitarem vão descendo de classe, descendo de classe, descendo de classe. Tudo por quê? Porque é abuso do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. O fulano leia este livro para você se salvar. Ah, eu não tenho vontade de ler isto. O bicho é cheio de vontade, é cheio de manias, é cheio de gostos. Para ver quando estava regido pelo progresso da astrologia, estavam sendo regido pelo mundo racional, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas no inventarem o alfabeto artificial, saiu fora da linha racional. E no sair fora da linha racional, tomaram a liberdade de se dirigir por conta própria, com o alfabeto artificial, e até hoje estão, por conta própria, abusando de tudo, do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Agora, depois de penarem muito e de sofrerem muito, vem à Terra outra chance de voltarem ao mundo de origem, o mundo racional. A chance é a imunização racional, a chance é conhecer o que é imunização racional, para saber como voltar ao mundo racional. Então, 2 alfabetos já vieram à Terra para salvar todos. Primeiro o alfabeto da astrologia e agora o alfabeto do mundo racional, que é a cultura racional. Então, esta é a última chance, porque depois quem não aproveitar desce para a classe inferior, como já desceram de astrologia para o artificial e estão aí sofrendo as consequências. Agora a mesma coisa, quem tiver o livro na mão, embora não saiba ler, mas por não saber ler, volta ao seu mundo de origem, o mundo racional. E os que não tiveram o livro na mão, desce para a classe inferior. Os que não tiveram o livro na mão, novamente, desce para a classe inferior. A fase da razão suprema, a fase do bem eterno, a fase verdadeira da felicidade de todos. Mas agora, por esta lição que passaram do alfabeto da astrologia para o alfabeto artificial, agora bem poucos não tomarão conhecimento. Porque agora ninguém quer descer de classe, não. Ninguém quer perder nem sofrer mais, não. Já chegou a hora, agora, de todos quererem subir. O alfabeto artificial sufocou todos de uma tal maneira que ninguém está aguentando mais viver nesse mundo que fará descer de classe. Então agora, quando o povo sentir o que é, todos agarrarão de unhas e dentes para sair daqui, para fora. Salve tudo e salve todos. Saudações a todos. Sou Sandro Vilas Boas, do Nordeste de Minas Gerais. Alfabeto de astrologia.
O alfabeto de astrologia foi um regime de vida que conduziu a humanidade em eternidades passadas. Assim como temos o alfabeto artificial ou o regime de vida de hoje, houve no passado o regime do alfabeto de astrologia. No alfabeto do astral superior, a humanidade seguia suas diretrizes e, ao terminar a vida na matéria, se transformavam e retornavam ao seu verdadeiro lugar de origem. Mas por conta do avanço da deformação que aqui opera, vieram os giros magnéticos dos astros, que passaram a influenciar o pensamento dos primeiros seres, desviando-os do rumo certo, e assim alguns não voltaram mais. Muitos se transformaram em classes inferiores, classes de animais irracionais, vegetais e minerais, por terem abandonado aquela linha astrológica. Na 17ª eternidade surgiu um novo regime. O regime, o progresso material. E com ele, um novo alfabeto astrológico dado pela natureza, na palma de nossas mãos. Quem seguia essas linhas, quando se transformavam, era para a mesma classe de seres que estavam. Se era um animal racional, novamente, animal racional. Mas esse alfabeto também entrou em decadência, pois muitos não aceitavam as indicações da natureza, que estavam nas palmas das mãos, e pelo uso do livre arbítrio, faziam o que achavam melhor. Assim ficamos no desequilíbrio, presos aqui e regidos por uma natureza elétrica e magnética. Agora a fase mudou. Novamente, e nossas instruções vêm através do desbloqueio do raciocínio. Estude a cultura racional. Conecte-se ao universo para não ser rebaixado de classe. Salve tudo. Salve todos. Perfeitos, degeneramos no defeito. Fomos também os arquitetos do errado. Chegou a hora de montar o quebra-cabeça, com uma nova consciência lapidada. Bem-aventurados os comandos desta terra, em todos os canais que focalizam vigilância. Olho para o céu, até no sol tudo é matéria. Esse ser tá na sujeira e é o brilhante.
todos nós nesse planeta. Vamos, garimpeiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. Todos nós esse planeta. Vamos, garimpeiros, nosso ser tá no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. O animal ser racional. Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que, com o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por essa natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por 7 partículas e dependerem delas. Ouvintes do Prosa de Minas, ponham atenção. Quando penso nas questões relacionadas ao todo do mundo, penso logo em fazer algumas perguntas. Geralmente a pergunta já é uma resposta. Confuso isso, meus nobres convidados? Não? Então, explicar-me-ei. Vem comigo. Estava eu, ouvintes, andando a esmo por aí, com um olhar clínico a tudo ao meu redor. Sentei-me em uma praça, passei a observar. Imediatamente, um casal de surdos e mudos despertou minha atenção. Conversavam no seu dialeto, no seu alfabeto. Fiquei pensando, interessante o alfabeto dos surdos e dos mudos, e fiquei pensando nos muitos alfabetos que temos, que tínhamos. O nosso
que é o alfabeto artificial, o alfabeto dos cegos, que é o Braille. Ouvintes, qual o primeiro alfabeto que tivemos? O primeiro alfabeto a existir no campo da matéria foi o alfabeto fenício, que deu origem a quase todos os outros. Nascido este entre os séculos 11 e 13 antes de Cristo. Hoje em dia, qual é o alfabeto mais utilizado no mundo? O alfabeto mais utilizado no mundo, meus caros convidados, é o alfabeto latino, derivado do alfabeto grego, o primeiro alfabeto real, por designar de maneira consistente letras, tanto as consoantes quanto as vogais. Fiquei pensando nisso durante o dia. Ouvintes, uma curiosidade. A comunicação entre as formigas é realizada através de substâncias químicas chamadas de feromônios. Com suas antenas, elas detectam feromônios deixados nas trilhas ao redor do formigueiro ou presente no corpo de outras formigas. Essa é a forma de uma se comunicar com a outra, de saber da história dela. E à noite, ouvintes, eu tive um sonho bem legal, bem racional. No sonho, ouvintes, eu entrava em uma máquina do tempo. Fui transportado para o passado. Era um cenário antigo dos tempos da monarquia. Eu conversava com um homem alto, com uma indumentária riquíssima. Ele, ao avistar-me, perguntou-me: quem é você? Sentindo o poderio na sua voz e uma força magnética muito forte, rapidamente me identifiquei. Tá aqui minha identidade, disse eu. Ele, olhando para um outro homem, vestido quase igual a ele, disse: um papel. O outro fechou o senho com um claro sinal de estranhamento e olhou de novo para mim e voltou o interrogatório. Qual é a sua procedência? Qual o seu trabalho? Ouvintes, vocês não vão acreditar no sonho, mas eu apresentei também minha carteira de trabalho para dizer quem eu era no campo do trabalho. Mais estranhamento de ambos. Ele perguntou: você se identifica sim para os outros com esse papel? Sim. Ele comentou consigo mesmo: como vocês regrediram tanto assim? E eu perguntei: e vocês? Como se identificam? Ele, ouvintes, mostrando surpresa, disse: ora, com o mapa astrológico que temos nas palmas das mãos. Com as mãos? Desta vez foi minha vez de estranhar. Ele, ouvintes, um pouco mais sociável, aprazível, gentilmente pegou minhas mãos e disse: vou ler suas mãos, vou saber e dizer verdadeiramente quem tu és. Então, ouvintes, algo fantástico aconteceu. 2 gigantescos telões apareceram na nossa frente e contava a minha história. Num mostrava quem eu era atualmente, o outro mostrava quem eu deveria ser na vida real. Num dos telões, eu era um empresário bem-sucedido, mas confuso. Minha mulher era triste, meus filhos eram agressivos. No outro, eu era um lenhador gentil,
e amoroso, minha mulher sorridente e feliz, meus filhos saudáveis e gratos pela vida. Eu, trêmulo, soltei minhas mãos e perguntei: como pode ser isso? Ele, nitidamente com compaixão de mim, convidou-me para sentar e disse: para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era. Bastava-lhe apenas pedir para que o outro deixasse ver a sua mão. Sabia, assim, com quem estava falando, que idade tinha e o que essa pessoa estava passando e que iria passar em sua vida. Esse é o nosso alfabeto. Ele é muito melhor. Como melhor é também o modo de viver, pois todos se conheciam. Então, ouvintes, ele se despediu de mim e, se virando, disse para o seu amigo: tá vendo? O que o mestre disse é verdade. Não podemos desviar do nosso alfabeto, do nosso natural. Então, ouvintes do Prosa de Minas, esse alfabeto, com o tempo, veio caindo, e alguns viventes, como lhes era peculiar, quiseram ver se poderiam viver melhor, e começaram com os inventos, sabendo que iam para pior. Alguns, mais atentos, perceberam algo estranho, pois a melhora procurada não veio. Então, resolveram seguir o certo, o alfabeto astrológico, como fizeram alguns habitantes do mundo racional. Estancaram, não quiseram dar continuidade. Afora os que não quiseram nem tentar progredir por conta própria. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Júlio César, das Minas Gerais. Salve! E para fechar o ano, para fechar o Prosa de Minas, gostaria de agradecer a todos que sempre estiveram com o Prosa de Minas, tanto lá no Versando, da doce Cláudia Moura, como também nas outras redes sociais que o Prosa vai caminhando. E hoje, oficialmente no YouTube. Fiquem conosco em 2024, estaremos fazendo o que mais gostamos, falar de cultura racional. Afinal, o dever de fazer propaganda deste conhecimento nos trouxe aqui.